Quando Jesus fala para Pedro, o questionamento era esse: tenha o imposto, e falaram que nós andamos contigo e que nós não pagamos imposto. O que nós devemos fazer? Jesus fala, é simples: Pedro, vai lá no rio, pega um peixe, abre a barriga do peixe e lá dentro tem uma moeda, e paga o tributo. Fácil, simples e claro. É muito fácil isso. Pedro poderia falar: por que eu tenho que ir com uma vara para pescar? Não era para perguntar, era simplesmente para obedecer. Então tem coisas na minha vida, na tua vida, que não dá para explicar. Você só tem que obedecer e não questionar. Quando pega os 5 pães e os 2 peixes, ele manda os discípulos repartir. O questionamento era esse: quanto de dinheiro daria para encher a barriga desse povo? Mas a fala do Senhor fala: reparte, e depois pega a sobra. Quantas sobras tiveram? Quantos cestos retornaram com sobra? Quantos cestos? 12. O que significa isso? Obediência. Josué viveu uma vida abençoada, porque ele não viu dificuldade em obedecer. O resultado está lá na frente. E aí a Bíblia fala que Moisés, ele chega em um determinado momento, você vai ver claramente, que o Senhor o toma para si. Ele contempla, ele vê toda a terra, mas ele não entra na terra. E aí segue a jornada na vida de Josué. Por ser auxiliar, a Bíblia fala que agora Deus coloca ele no comando. Sempre os auxiliares têm a oportunidade de serem promovidos. Grave bem isso. Os fiéis auxiliares. Quem que faz isso? Deus. Pode ver. Às vezes as pessoas acham que é coincidência na empresa Deus promover alguém, porque essa pessoa auxilia. Imagina você tendo uma empresa, você vai promover quem na empresa? Quem faz as coisas relaxadamente ou quem vai estar junto com você? É quem está junto. Eles são promovidos. Agora tem uma coisa interessante, isso aí eu vou falar para você, que tem muitas pessoas que elas não entendem isso, e elas se frustram. Onde que elas se frustram, pastor? Porque elas são persistentes, elas são objetivas, mas quando chega num determinada posição, ela tem a facilidade de baixar a guarda. Ela tem a facilidade de não mais ter sonhos e objetivos. Geralmente essas pessoas se frustram. Por quê? Já viu aquele ditado: difícil não é chegar no topo da montanha. Qual que é difícil? Qual que é difícil? Permanecer nela. É bem dessa forma. Você busca a exaltação de Deus, e você chega na exaltação de Deus. A dificuldade não está em chegar, está em permanecer. Isso é interessante eu falar para você. Eu estou dando algumas revelações para você aqui, dentro da vida de Josué. O permanecer que é o segredo. Por que eu estou falando isso? Porque a promessa foi manifestada para o povo de Israel, sim ou não? Eles iam entrar onde? Terra prometida. E a terra prometida tinha o quê? O que é que tinha na terra prometida? Leite e mel. E quando eles chegaram na terra prometida? Tinham o quê? Gigantes. Quando eles chegam na terra prometida, eles percebem que tem o quê? Gigantes. Tem adversidades. Esse é o grande problema. Tem pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus, querem viver a promessa de Deus, e quando vivencia a promessa de Deus, ele acha que agora não precisa fazer mais nada. Tem agora um outro caminho a percorrer. É assim que funciona. É as promessas. Você tem uma promessa, tem gente que fala assim: Deus, tu me fez uma promessa de um casamento. Aí vai lá, a festa, os convidados, o pastor está lá,
Tudo isso é maravilhoso. Depois saem os convidados, sai as testemunhas. É assim, não é? O pastor. E aí só ficam os dois. Agora eles vão ter que lutar para que essa promessa, daquilo que ele falou, do casamento, dê o quê? Dê certo. E para dar certo, tem que fazer o quê? Falar assim, ó, engolir sapo, renunciar, abrir mão de muitas coisas. Sim ou não? Para dar certo, funciona assim. Fazer o outro feliz. Se você entender isso, tudo muda na sua vida. Se você não entender, você vai ficar frustrado. Trabalho. Pastor, eu tenho um sonho de trabalhar numa empresa. Show. Quando você chegar na empresa, você tem que ter demonstração que você é crente. A tua palavra, as pessoas têm que olhar e têm que observar que você é um homem e uma mulher de Deus. Agora você ser um fofoqueiro, você tentar derrubar pessoas lá na empresa, você ser uma pessoa oportunista, você está longe de viver a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque você chegou lá, mas é agora que você tem que mostrar realmente, na promessa de Deus, que você vive a palavra. Então, tudo isso são um processo. Por isso tem muitas pessoas que se frustram por causa disso. E aí ele chega lá, ele não faz por onde, ou ela não faz por onde, e quer reconhecimento. E ainda fala assim, não mexe com vaso não, porque mexer com vaso vai dar mal. Vai dar mal coisa nenhuma. Por que não vai dar mal coisa nenhuma? Porque o vaso precisa estar na vontade de Deus. Amém?